A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 4. Tempo do Desprezo, de Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 4. O teleportal de Lara, também chamado de Portal de Benavent, nome de seu descobridor, encontra-se na ilha de Thanedd, no último andar da Torre da Gaivota. Funciona e pode ser ocasionalmente ativado. Bases de seu funcionamento? Desconhecidas. Destinação? Desconhecida, provavelmente distorcida pela própria degradação, não sendo excluída a existência de diversas bifurcações e dissipações. Atenção! O teleportal tem comportamento caótico e é mortalmente perigoso. Quaisquer experimentos são categoricamente proibidos. Não é permitido o uso de magia no interior da Torre da Gaivota e em suas cercanias, sobretudo a magia de teleportação. Excepcionalmente, o capítulo examinará as petições para autorizar a entrada em Tor Lara e visitar o teleportal. As petições devem ser justificadas por teses científicas em curso, desenvolvidas por pessoas especializadas nesse ramo de atividade. Bibliografia: A Magia do Povo Antigo, de Geoffrey Monk. O Portal de Tor Lara, de Immanuel Benavent. Teoria e Prática da Teleportação, de Nina Fioravanti. Os Portões dos Segredos, de Hansan Álvaro. Proibita, Índice dos Artefatos Proibidos, Ars Magica. Edição 58. No início havia um caos pulsátil e cintilante, uma cascata de imagens, um turbilhão cheio de sons e vozes vindos das profundezas. Ciri viu uma torre que chegava até o céu, sobre cujo telhado relâmpagos dançavam. Ouviu o grasnido de uma ave de rapina, e a ave era ela, voando a uma velocidade alucinante sobre a superfície de um mar agitado. Viu uma bonequinha de pano e, repentinamente, a boneca era ela, cercada por uma profunda escuridão que vibrava com o canto de cigarras. Viu um enorme gato branco malhado de preto e, de repente, o gato era ela, perto de uma casa sinistra com lambris escurecidos pelo tempo e olores de velas e de livros antigos. Ouviu alguém chamando várias vezes seu nome. Viu salmões prateados saltando sobre cachoeiras. Ouviu o som de gotas de chuva caindo sobre folhas de árvores. E depois, ouviu um longo e penetrante grito de Yennefer. E foi tal grito que a despertou, arrancando-a daquele precipício desordenado e atemporal. Agora, tentando em vão lembrar-se do sonho, ouvia apenas baixinhos sons de alaúde e flauta, suaves batidas de tamborim, cantos e risos. Jasquier e um grupo de vagantes que se conheceram por acaso continuavam a se divertir a toda no quarto no final do corredor. Através da janela entrava o luar, clareando um pouco a penumbra e dando ao aposento de Lóxia a aparência do local de um sonho. Ciri desembaraçou-se dos lençóis. Estava suada, com os cabelos grudados à testa. Quando anoitecera, ela tivera muita dificuldade em adormecer.
Sentira a falta de ar, embora a janela estivesse aberta de par em par. Sabia qual fora a causa. Antes de sair com Geralt, Yennefer havia forrado o quarto com cortinas negras, sob o pretexto de impedir a entrada de quem quer que fosse. Mas Ciri suspeitava que a verdadeira intenção fosse a de impossibilitar sua saída. Em outras palavras, estava presa. Yennefer, embora claramente feliz pelo encontro com Geralt, não esquecera nem lhe perdoara a insubordinada e louca escapada para Irundum, graças à qual o tal encontro ocorrera. Já em seu caso, o encontro com Geralt enchera-a de tristeza e desapontamento. O bruxo estava taciturno, tenso, inquieto e claramente insincero. Suas conversas eram fragmentadas, emaranhadas e interrompidas no meio de frases ou perguntas. Os olhos e os pensamentos do bruxo fugiam dela para bem longe, e Ciri sabia onde iam. Do quartinho no fundo do corredor, chegava-lhe o solitário e baixinho canto de Jasquier, acompanhado pela melodia provinda das cordas do alaúde, parecendo o sussurro de um fino riacho escorrendo por entre pedras. Ciri reconheceu a melodia que o bardo esteve compondo por vários dias. A balada, Jasquier se vangloriara dela mais de uma vez, levava o título de Inalcançável e deveria trazer glória ao poeta no torneio anual de bardos realizado no final de outono no castelo de Wartburg. Ciri prestou atenção à letra. Tu voas sobre úmidos telhados, mergulhas entre nenúfares amarelos. Mas hei de compreender-te, obviamente, se chegares a tempo. Sons de cascos batendo, cavaleiros galopando na noite, no horizonte o céu iluminado por chamas de incêndios. A ave de rapina grasnou e estendeu as asas, preparando-se para alçar voo. De novo mergulhada no sonho, Ciri ouviu alguém gritando repetidamente seu nome. Ora era a voz de Geralt, ora de Yennefer, ora de Tris Merigold, e por diversas vezes a de uma desconhecida jovem loura e triste, que olhava para ela de uma miniatura com moldura de chifre e latão. Depois viu o gato malhado e, no momento seguinte, era ela mesma, o próprio gato, olhando através dos olhos dele. À sua volta, uma casa lúgubre e desconhecida. Viu longas prateleiras cheias de livros, um atril iluminado por algumas velas, e junto dele, 2 homens inclinados sobre diversos rolos de pergaminhos. Um dos homens tossia e enxugava os lábios com um lenço. O outro, um anão com cabeça enorme, estava sentado numa poltrona com rodinhas. Faltavam-lhe ambas as pernas. Que coisa mais extraordinária! Suspirou Fen, passando os olhos pelo gasto pergaminho. Não dá para acreditar. Onde você arrumou esses documentos? Você não acreditaria se eu lhe dissesse, tossiu Codringer. Será que você se deu conta de quem é realmente Cirila, a princesa de Cintra? Criança de sangue antigo, o último broto daquela maldita árvore de ódio. O último ramo, e nele a última maçã envenenada. Sangue antigo, tão distante no tempo. Pavetta, Calante, Adália, Ellen, Fiona e Falca. Pelos deuses, isso não é possível. Em primeiro lugar, Falca não teve filhos. Em segundo, Fiona era filha legítima de... Em primeiro lugar, não sabemos nada da juventude de Falca. Em segundo, não me faça rir, Fen. Afinal, você sabe que a simples menção da palavra legítima
me faz sacudir com espasmos de riso. Acredito piamente nesse documento porque, em minha opinião, ele é autêntico e diz a verdade. Fiona, tetravó de Pavetta, era filha de Falca, o tal monstro em forma de gente. Diabos, não acredito em todas aquelas malucas profecias, vaticínios e outras bobagens. Mas quando agora me lembro da profecia de Itlin... Sangue maculado? Maculado, enodoado, maldito, adjetivos que podem ser entendidos de várias maneiras. De acordo com a lenda, se é que você se lembra, Falca era maldita, porque Lara Dorren, a Epchiadal, amaldiçoou sua mãe. Isso são contos da carochinha, Codringer. Tem razão, são contos da carochinha. Mas você sabe quando contos da carochinha deixam de sê-los? A partir do momento em que alguém começa a acreditar neles. E alguém que acredita no conto sobre o sangue antigo. Principalmente no fragmento que afirma que do sangue de Falca nascerá um vingador que destruirá o mundo antigo e construirá um novo sobre suas ruínas. E o tal vingador seria Cirila? Não Cirila, mas seu filho. E Cirila está sendo procurada por Emir Var Enreis, imperador de Nilfgaard, concluiu Codringer. Compreendeu agora? Cirila, independentemente do que ela queira ou não, será mãe do sucessor do trono, o arquiduque real, que se tornará o arquiduque da escuridão, descendente e vingador daquela monstruosa Falca. Ao que me parece, tanto o extermínio como a posterior reconstrução do mundo ocorrerão de maneira dirigida e controlada. O anão ficou pensativo por bastante tempo. Você não acha, falou por fim, que seria apropriado avisar Geralt disso? Geralt? Codringer contorceu os lábios. Quem é ele? Não seria por acaso aquele ingênuo que ainda há pouco me afirmava que não age por lucro para si mesmo? É verdade que acredito que ele não age para si próprio. Ele age para outro. Aliás, involuntariamente. Ele persegue Rienzi, que é levado preso a uma trela, sem se dar conta da coleira presa em torno do próprio pescoço. E eu deveria ajudá-lo? Ajudar os que querem raptar eles mesmos essa galinha dos ovos de ouro para com ela chantagear Emir ou cair em suas graças? Não, Fen. Não sou estúpido a tal ponto. O bruxo age sob a trela de alguém? De quem? Pense um pouco. Da nação. Uma palavra muito bem escolhida. A única pessoa que tem influência sobre ele, na qual ele confia. Só que não confio nela, nunca confiei. Diante disso, pretendo me incluir nesse jogo. Trata-se de um jogo muito perigoso, Codringer. Não existem jogos que não envolvam perigos. Há apenas os que vale a pena jogar e os que não vale. Fen, meu irmãozinho, será que você não está se dando conta do que caiu em nossas mãos? Uma galinha que fornecerá a nós e a mais ninguém um gigantesco ovo, todo de ouro. Codringer teve um acesso de tosse. Quando afastou o lenço dos lábios, este tinha manchas de sangue. O ouro não o curará disso, afirmou Fen, olhando para o lenço na mão de seu parceiro. Assim como não devolverá minhas pernas. Quem sabe? Alguém bateu à porta. Fen agitou-se nervosamente em sua poltrona com rodinhas. Você está aguardando alguém, Codringer? Sim, aguardo certas pessoas que estou enviando a Thanedd para pegar a galinha dos ovos de ouro. Não abra! Berrou Ciri. Não abra essa porta! A morte o aguarda do outro lado dela. Não abra essa porta! Já estou abrindo!
gritou Codringer, deslizando o ferrolho e virando-se para o gato, que não parava de miar. Pare com esses miados, sua besta maldita, interrompeu-se. Quem estava à porta não eram as pessoas que ele aguardava, mas 3 indivíduos totalmente desconhecidos. O senhor é aquele a quem chamam de Codringer? O senhor Codringer viajou a negócios. O advogado adotou uma expressão estúpida e mudou o tom de voz para um mais agudo. Eu sou um camareiro e me chamo Glomb, Michael Glomb, em que posso ser útil aos distintos cavalheiros? Em nada, respondeu um dos indivíduos, um meio-elfo alto. Já que o senhor Codringer não está, vamos deixar apenas uma carta e uma notícia. Eis a carta. Eu a entregarei sem falta, disse Codringer, assumindo muito bem a postura de um camareiro, inclinando-se respeitosamente e estendendo a mão para um rolo de pergaminho amarrado com uma corda vermelha. E quanto à notícia? A corda em volta do pergaminho desenrolou-se como uma cobra, batendo em seu punho e cingindo-o com força. O meio-elfo alto puxou-a violentamente para junto de si. Codringer perdeu o equilíbrio, tombou para a frente e, no intuito de evitar uma queda no chão, apoiou por instinto a mão esquerda no peito do desconhecido. Nessa posição, não estava em condições de se defender do punhal que lhe foi enfiado na barriga. Soltou um grito abafado e esforçou-se para recuar, mas a corda mágica enrolada em seu pulso não cedeu. O meio-elfo puxou de volta para junto de si e apunhalou-o novamente. Dessa vez, a lâmina permaneceu cravada em Codringer. Eis a notícia, com saudações de Riens, sibilou o meio-elfo alto, puxando com força o punhal para cima e estripando o advogado como um peixe. Vá para o inferno, Codringer, direto para o inferno. Codringer emitiu um estertor rouco e indistinto. Sentiu a lâmina do punhal romper suas costelas e seu externo. Caiu no chão em posição fetal. Quis gritar para alertar Fen, mas o máximo que conseguiu foi soltar uma espécie de soluço, que logo foi afogado por uma onda de sangue. O meio-elfo alto passou por cima do corpo e seus 2 companheiros o seguiram. Ambos eram humanos. Fen não se deixou pegar de surpresa. Ouviu-se um silvo e um dos facínoras caiu de costas, atingido por uma bolinha de aço bem no meio da testa. Fen deslizou com sua poltrona até o atril, tentando inutilmente armar novamente a besta com as mãos trêmulas. O meio-elfo pulou e derrubou a poltrona com um violento pontapé, afastando ao mesmo tempo a besta do alcance de Fen. O anão rolou no chão em meio a papéis espalhados, agitando febrilmente os curtos braços e os cotos das pernas, parecia uma aranha ferida. Não se importando nem um pouco com o aleijado, o meio-elfo passou um olhar rápido pelos documentos expostos no atril. Sua atenção foi despertada por uma miniatura com moldura de chifre e latão, representando uma jovem de cabelos claros. Ergueu-a, com uma cartolina presa a ela. O segundo facínora abandonou o colega atingido pela bilha disparada pela besta e aproximou-se. O meio-elfo ergueu as sobrancelhas numa pergunta silenciosa. O facínora fez um meneio negativo com a cabeça. O meio-elfo guardou no bolso a miniatura e mais alguns documentos recolhidos do atril. Em seguida, tirou do tinteiro um punhado de penas e acendeu-as numa das velas do candelabro. Girando-as, fez com que elas pegassem fogo e atirou-as no meio dos pergaminhos, que imediatamente começaram a arder. Fen berrou. O meio-elfo pegou da mesa uma garrafa com um líquido próprio para eliminar tinta, parou diante do anão que se agitava no chão e derrubou sobre ele todo o conteúdo. Fen soltou um uivo prolongado. O facínora humano tirou da estante uma pilha de pastas, soterrando o anão com elas.
As chamas subiam até o teto. Outra garrafa com o mesmo líquido explodiu com grande estrondo. As labaredas lamberam as prateleiras e as pastas com documentos começaram a escurecer, a se entortar e a arder. Fen uivava. O meio-elfo afastou-se do atril em chamas, fez um maço com rolos de papel e acendeu-o. O segundo Facínora atirou sobre o aleijado outra pilha de pastas e papéis. Fen uivava. O meio-elfo plantou-se sobre ele, segurando o maço em chamas em uma das mãos. O gato malhado de Codringer sentou sobre um muro. Em seus olhos amarelos refletiam-se as chamas do incêndio, que transformavam uma noite tranquila numa terrível paródia de um dia. Gritos emanavam de todas as partes. Fogo! Fogo! Água! Pessoas corriam até a casa. O gato ficou olhando para elas com espanto e desprezo. Aqueles tolos estavam se dirigindo para aquela boca de forno da qual ele por pouco não conseguiria escapar. Virando-se de costas com indiferença, o gato de Codringer voltou a lamber as patinhas manchadas de sangue. Ciri acordou encharcada de suor e com as mãos doloridas de tão crispadas na beirada do lençol. À sua volta tudo estava em silêncio e mergulhado numa suave penumbra atravessada pela brilhante faixa do luar que mais parecia uma lâmina de punhal. Incêndio, fogo, sangue, pesadelo. Não me lembro de nada, de nada. Aspirou com prazer o fresco ar noturno e a sensação de sufoco sumiu por completo. Sabia o motivo. Os feitiços de proteção não estavam surtindo efeito. Aconteceu algo inesperado, pensou Ciri. Saltou da cama e vestiu-se rapidamente. Armou-se com um estilete, já que não dispunha de uma espada. Yennefer a havia tirado dela e entregado a Jasquier para que a guardasse. O poeta certamente estava dormindo, e Lóxia encontrava-se mergulhada em silêncio. Ciri cogitava em ir ter com ele e despertá-lo, quando sentiu uma forte pulsação nos ouvidos e o sussurro do sangue. A faixa de luar que penetrava no aposento transformou-se numa espécie de estrada. No fim da estrada, bem longe, havia uma porta. A porta se abriu e surgiu Yennefer. Venha! As costas da feiticeira abriam-se novas portas, uma atrás da outra, incontáveis. Da penumbra pareciam emergir negras silhuetas de colunas, ou talvez de estátuas. Devo estar sonhando, pensou Ciri, não querendo acreditar nos próprios olhos. Estou sonhando. Isso aí não é estrada alguma. É uma luz, um feixe de luz. Não dá para caminhar sobre ela. Venha! Ciri obedeceu. Não fossem os tolos escrúpulos de Geralt, não fossem seus inexequíveis princípios, muitos dos acontecimentos posteriores teriam se passado de maneira totalmente diversa. Na verdade, muitos dos acontecimentos nem teriam ocorrido e, com isso, a história do mundo seria outra. Mas a história do mundo desenrolou-se como se desenrolou, e a única razão disso foi o fato de o bruxo ter escrúpulos. Quando acordou de madrugada e teve necessidade de urinar, não agiu como agiria qualquer outro naquela situação. Não saiu para o terraço e não mijou no vaso de capuchinhas. Teve escrúpulos. Vestiu-se silenciosamente para não acordar Yennefer, que dormia pesadamente e sem se mover, e quase sem respirar. Saiu do quarto e foi para o jardim. O banquete ainda continuava, mas, a julgar pelos sons que dele provinham, estava terminando. Das janelas do salão de baile ainda emanavam luzes que iluminavam o átrio e os canteiros de peônias. Diante disso, Geralt afastou-se ainda mais, entre arbustos mais densos, onde se quedou olhando para o céu cada vez mais claro
e com a faixa purpúrea do raiar do sol na linha do horizonte. Quando estava retornando devagar, imerso em seus pensamentos, seu medalhão vibrou fortemente. O bruxo apertou com a mão contra o peito, sentindo todo o seu corpo vibrar. Não havia dúvida. Alguém estava lançando encantos em Aretusa. Geralt aguçou os ouvidos e ouviu gritos abafados, estrépitos e alaridos provenientes da arcada na ala esquerda do palácio. Qualquer outra pessoa teria imediatamente dado meia volta e, com passos apressados, tomado a direção oposta, fingindo nada ter ouvido. Com isso, é bem provável que a história do mundo teria seguido uma trajetória diversa. Mas o bruxo tinha escrúpulos e costumava agir segundo seus tolos e desastrados princípios. Quando adentrou correndo a arcada e o corredor, travava-se ali uma refrega. Alguns facínoras, de gibão cinzento, imobilizavam um feiticeiro baixinho caído no chão. A imobilização era supervisionada por Dijkstra, chefe do serviço secreto de Vizimir, rei da Redânia. Antes de poder fazer qualquer coisa, Geralt também foi imobilizado. 2 outros facínoras o empurraram contra a parede, enquanto um terceiro encostava um tridente em seu peito. Os facínoras portavam no peito o brasão com a águia da Redânia. Dijkstra aproximou-se de Geralt e lhe sussurrou: "Isso é o que chamamos de meter o nariz onde não se deve. E você, bruxo, tem um talento inato para meter o nariz onde não deve. Fique calminho e se esforce para não chamar atenção." Os redânios ergueram o feiticeiro baixinho, segurando-o pelos braços. Tratava-se de Arthur Terranova, membro do capítulo. A luz que permitia notar os detalhes provinha de uma esfera suspensa sobre a cabeça de Keira Metz, a feiticeira com quem Geralt conversara durante o banquete. O bruxo mal a reconheceu. Trocara os transparentes tules por um severo traje masculino cinzento e estava armada com um estilete. "Prendam as mãos dele!" ordenou secamente, estendendo um par de algemas feitas de um metal azulado. "Não ouse colocar isso em mim!" berrou Terranova. "Não ouse, Metz! Sou membro do capítulo!" "Você era! Agora você não passa de um simples traidor e será tratado como tal. E você, uma puta asquerosa que..." Keira deu um passo para trás, balançou levemente os quadris e desferiu um violento soco no rosto do feiticeiro, cuja cabeça inclinou-se tanto para trás que Geralt por um momento teve a impressão de que ela se desprenderia do tronco. Terranova desmaiou nos braços dos homens que o seguravam, jorrando sangue da boca e do nariz. A feiticeira não desferiu outro golpe, embora mantivesse a mão erguida. O bruxo notou o brilho de bronze de um soco inglês entre seus dedos. Não se espantou. Keira era franzina, e seu soco não poderia ter sido desferido apenas com o punho desnudo. Geralt não se mexeu. Os facínoras seguravam-no com força, e as pontas do tridente perfuravam-lhe a pele do tórax. Além disso, ele não sabia se teria se mexido caso estivesse livre. Não saberia o que fazer. Os redânios fecharam as algemas nos punhos do feiticeiro. Terranova soltou um grito, dobrou-se e pareceu que ia vomitar. Geralt se deu conta de que eram feitas as algemas, de uma liga de ferro e de vimerito, um raro mineral cujas propriedades residiam em sua capacidade de sufocar qualquer habilidade mágica. A sufocação em pauta era acompanhada por efeitos colaterais bastante desagradáveis aos magos. Keira Metz ergueu a cabeça, afastando uma mecha de cabelos da testa. Foi quando viu o bruxo. "O que ele está fazendo aqui? Com todos os diabos! Como veio para cá?" "Ele meteu o nariz onde não devia", respondeu Dijkstra com indiferença. "Ele tem um talento especial para isso. O que devo fazer com ele?"
Keira demonstrou sua raiva batendo diversas vezes com o salto da bota no chão. Fique de olho nele. Não tenho tempo para pensar nisso agora, falou afastando-se. A feiticeira foi seguida pelos redânios que arrastavam Terra Nova. A brilhante esfera voou atrás dela, mas o dia já estava clareando. Dijkstra fez um gesto e os facínoras soltaram Geralt. O espião aproximou-se e fixou os olhos nos do bruxo. Mantenha-se absolutamente calmo. O que está se passando aqui? E absolutamente calado. Keira Metz retornou pouco tempo depois, e não sozinha. Estava acompanhada pelo feiticeiro que na noite anterior fora apresentado a Geralt como Detmold de Ban-Ard. Ao ver o bruxo, o feiticeiro soltou um palavrão e bateu com um punho na palma da mão. Que merda! Ele não é o tal por quem se enrabichou Yennefer? Ele mesmo, confirmou Keira. Geralt de Rivia. O problema reside no fato de eu não saber qual é a posição de Yennefer. Eu também não sei. Detmold deu de ombros. De todo modo, ele já está envolvido. Viu demais. Levem-no até Filipa e deixem que ela decida. Algemem-no. Não é necessário, falou Dijkstra com aparente indolência. Eu me responsabilizo por ele. Vou levá-lo para onde for preciso. O que vem a calhar. Detmold assentiu com a cabeça. Porque não temos tempo a perder. Venha, Keira. Lá em cima as coisas estão ficando complicadas. Como eles estão nervosos, rosnou o espião redânio, olhando para os dois que se afastavam. Falta de prática, nada mais do que isso. Golpes de estado são como o gaspacho. Devem ser consumidos frios. Vamos, Geralt. E lembre-se, com calma, dignidade e sem escândalos. Não faça com que eu me arrependa por não ter mandado que o algemassem e amarrassem. O que está se passando aqui, Dijkstra? Você ainda não se deu conta? Perguntou o espião, andando a seu lado. 3 redânios os seguiam. Diga-me com toda sinceridade, bruxo. Como você veio parar aqui? Fiquei com medo de que as capuchinhas fossem murchar. Geralt, falou Dijkstra olhando de soslaio para o bruxo. Você mergulhou num poço de merda. Conseguiu manter a cabeça na superfície, mas suas pernas não alcançam o fundo. Alguém lhe oferece ajuda e lhe estende a mão, correndo o risco de ele mesmo cair e acabar fedendo do mesmo jeito. Portanto, pare de fazer piadinhas sem graça. Foi Yennefer quem o mandou vir aqui, não é verdade? Não. Yennefer está dormindo numa cama quentinha. Ficou mais calmo agora? O gigantesco espião virou-se violentamente, agarrou o bruxo pelos ombros e encostou-o na parede do corredor. Não fiquei mais calmo, seu imbecil de merda, sibilou. Será que você ainda não se deu conta de que todos os feiticeiros decentes e leais a seus reis não estão dormindo esta noite? De que nem se deitaram na cama? Quem está dormindo em camas quentinhas são os traidores comprados por Nilfgaard, os farsantes que haviam preparado um putsch, mas para mais tarde. Não sabiam que seus planos haviam sido descobertos e que seus adversários se antecipariam a eles, e é precisamente agora que estão sendo arrancados de seus leitos quentes, atacados com cacetetes e presos por algemas de Vidmerito. Os traidores estão acabados, entendeu? Se você não quer afundar com eles, pare de se fingir de idiota. Você foi cooptado por Vilgefortz ontem à noite? Ou será que já havia sido aliciado antes por Yennefer? Fale! E fale rápido, porque a merda está quase chegando à sua boca. Gaspacho frio, Dijkstra, lembrou Geralt. Leve-me até Filipa, com calma, dignidade e sem escândalos. O espião soltou-o e deu um passo para trás. Vamos, falou em tom gélido. Escadas acima.
Mas ainda vamos terminar esta conversa. Eu lhe prometo. Naquele lugar onde se juntavam 4 corredores perto de uma coluna que sustentava o teto, o ambiente estava claro graças a lamparinas e esferas mágicas. Circulavam ali vários redânios e feiticeiros. Entre estes últimos havia 2 membros do capítulo, Radcliffe e Sabrina Glevsig. Sabrina, como Keira Metz, estava vestida com um traje masculino cinzento. Geralt percebeu que no putsch perpetrado diante de seus olhos, as partes em confronto podiam ser distinguidas pelas cores de suas roupas. Tris Merigold estava ajoelhada no chão, inclinada sobre um corpo numa poça de sangue. Geralt reconheceu Lydia van Bredevoort. Reconheceu-a pelos cabelos e pelo vestido de seda. Não a teria reconhecido pelo rosto, porque nada sobrara dele, apenas uma horrenda máscara macabra, brilhando com dentes à mostra, até a metade das bochechas, e uma disforme mal solidificada mandíbula. Cubram-na, falou Sabrina Glevsig surdamente. Quando ela morreu, a ilusão se desfez. Que droga! Cubram-na com algo. Como isso aconteceu, Radcliffe? Indagou Tris, afastando a mão da dourada empunhadura de um estilete cravado logo abaixo do externo de Lydia. Como isso pôde acontecer? Havíamos combinado que não haveria cadáveres. Ela nos atacou, murmurou o feiticeiro, abaixando a cabeça. Ao levarmos Vilgefortz, ela se atirou sobre nós. Houve uma confusão, eu mesmo não sei o que se passou. O estilete é dela. Cubram seu rosto, ordenou Sabrina mais uma vez, virando-se violentamente. Foi quando viu Geralt. Seus olhos rapineiros brilharam como antracitos. De onde surgiu ele? Tris ergueu-se de um pulo e aproximou-se do bruxo, colocando a palma da mão juntinho do rosto dele. Geralt viu um brilho e lentamente mergulhou na escuridão. Sentiu alguém puxá-lo com violência pela gola do casaco. Segurem-no, senão ele vai cair. A voz de Tris era artificial, soando com raiva fingida. Tris puxou mais uma vez, de modo que ele se encontrou colado a seu corpo. Perdoe-me, ouviu seu rápido sussurro. Tive de fazê-lo. Os homens de Dijkstra mantiveram-no de pé. Geralt sacudiu a cabeça e passou a orientar-se pelos outros sentidos além da visão. Nos corredores reinava confusão, o ar ondulava e trazia olores e vozes. Sabrina Glevsig praguejava. Tris tentava apaziguá-la. Redânios fedendo a quartel arrastavam pelo chão um corpo inerte, sussurrando com a seda do vestido. Sangue. Cheiro de sangue. E cheiro de ozônio. O cheiro da magia. Vozes alteradas. Passos. Nervosas batidas de saltos. Apressem-se! Isso tudo está demorando demais. Já deveríamos estar em Garstang. Philippa Earhart, nervosa. Sabrina, ache urgentemente Marty Sodergen. Se for preciso, arranque-a da cama. Gedendayf está mal. Acho que foi um infarte. Que Marty se ocupe dele, mas não lhe diga nada nem a quem estiver dormindo com ela. Tris, procure Dorregaray, Drithelm e Carduin e leve-os para Garstang. Com que finalidade? Eles representam reis. Que Etain e Esterat sejam informados de nossa ação e de seu resultado. Você deverá levá-los. Tris, suas mãos estão manchadas de sangue? De quem? De Lydia. Que merda! Quando? Como? E o que importa como? Uma voz calma e fria. Tissaia de Vries, o frufru de um vestido. Tissaia trajava um vestido de baile e não um uniforme rebelde. Geralt aguçou os ouvidos, mas não ouviu o som de algemas de Devimerito. Você está fingindo estar chocada? Continuou Tissaia. Triste?
Quando se organizam revoltas, quando se trazem facínoras armados no meio da noite, é preciso levar em conta a existência de vítimas. Lídia está morta. Hein Gedindive agoniza. Ainda há pouco vi Arthur com o rosto destroçado. Quantas vítimas mais teremos, Filipa Eilhart? Não sei, respondeu Filipa secamente, mas não recuarei. Obviamente, você não recua diante de nada. O ar tremeu. Saltos de botas soaram no piso num ritmo conhecido. Filipa estava se aproximando de Gerald. Ele manteve na memória o ritmo nervoso de seus passos, quando ambos atravessaram o salão de Aretusa na noite anterior para degustar uma porção de caviar. Lembrou-se também do cheiro de canela e nardo. Agora tal cheiro estava misturado com o de fluoreto de sódio. Gerald excluía qualquer possibilidade de participar de um golpe ou putsch, mas não acreditava que, caso viesse a participar de um, teria pensado antes em escovar os dentes. Ele não a enxerga, Phil, falou Dijkstra num tom aparentemente apático. Ele não vê nem viu nada. Aquela de cabelos lindos cegou. Gerald ouvia a respiração de Filipa e sentia cada um de seus movimentos, mas meneou a cabeça de maneira desnorteada, fingindo impotência. Seus esforços foram vãos. A feiticeira não se deixou iludir. Não finja, Gerald. Tris obscureceu sua visão, não sua mente. Como você veio parar aqui? Eu me meti onde não devia. Onde está Yennefer? Abençoados os que não sabem. Na voz de Filipa não havia qualquer indício de zombaria, pois assim eles viverão por mais tempo. Seja grato, atriz. O encanto foi suave e a cegueira passará logo. E é graças a ela que você não viu aquilo que lhe era proibido ver. Fique de olho nele, Dijkstra. Voltarei logo. Nova agitação. Vozes. O soprano de Keira Metz, o baixo profundo de Radcliffe, as batidas de botas redâneas e a voz alterada de Tissaia de Vries. Larguem-na! Como vocês ousaram? Como puderam fazer isso a ela? Trata-se de uma traidora, ecoou o baixo de Radcliffe. Jamais acreditarei nisso! O sangue é mais forte do que a água. A fria voz de Filipa Eilhart. E o imperador Emir prometeu liberdade aos elfos, além de um país independente só deles, aqui, nestas terras, obviamente após o total extermínio dos humanos. E isso bastou para que ela imediatamente nos traísse. Responda, disse emocionada Tissaia de Vries. Responda, Enid Angleana. Responda, Francesca. O som de algemas de Vimerito e o suave sotaque élfico de Francesca Findabair, a Margarida dos Vales, a mais bela mulher do mundo. Vavorta-me, doin, naenteadissen. Isso lhe basta, Tissaia. A voz de Filipa que mais parecia um latido. Agora você acredita em mim? Para ela, você, eu e todos nós somos e sempre fomos Deoine, humanos a quem ela, a Ensaide, não tem nada a dizer. E quanto a você, Ferkart? O que lhe prometeram Vilgefortz e Emir para você decidir nos trair? Vá para o inferno, sua puta degenerada. Gerald prendeu a respiração, mas não ouviu o som de um soco inglês chocando-se com uma mandíbula. Filipa era mais controlada do que Keira. Ou então não tinha um soco inglês. Radcliffe, leve os traidores para Garstang. Detmold, dê o braço à arquimaga de Vries. Bom, irei logo em seguida. Passos. Cheiro de canela e nardo. Dijkstra, eis-me aqui, Phil. Seus subordinados não são mais necessários. Que retornem a Lóxia. Não seria melhor... A Lóxia, Dijkstra! As suas ordens, distinta dama. Na voz do espião soou uma nota de escárnio. Os rapazes irão embora.
Eles fizeram o que lhes coube fazer. Agora o caso pertence exclusivamente aos feiticeiros e, diante disso, também vou sumir dos lindos olhos de Vossa Alteza. Não espero receber agradecimento algum pela ajuda e participação no putsch, mas tenho certeza de que Vossa Alteza me manterá em sua agradecida memória. Perdoe-me, Sigismund. Agradeço-lhe a ajuda. Não há de quê. O prazer foi todo meu. Voimir, convoque os homens. 5 permanecerão comigo, enquanto os demais serão levados para baixo e embarcados no Espada. Mas silenciosamente, na ponta dos dedos, sem ruído nem escândalo. Usem corredores secundários. Em Lóxia e no porto, nenhuma palavra. Entendido? Você não viu nada, Geralt, sussurrou Filipa Eilhart, envolvendo o bruxo em olores de canela, nardo e fluoreto de sódio. Nem ouviu nada. Nunca conversou com Vilgefortz. Dijkstra vai levá-lo a Lóxia. Vou me esforçar para encontrá-lo lá quando tudo estiver terminado. Ontem eu lhe prometi algo e manterei a palavra empenhada. E quanto a Yennefer? Ele deve ter uma obsessão, falou Dijkstra, que acabara de retornar arrastando as pernas. Só fala de Yennefer e mais Yennefer. Não ligue para ele, Phil. Há assuntos mais importantes. Foi encontrado com Vilgefortz aquilo que se esperava encontrar. Sim. Tome, isto é para você. Que maravilha! Som de papiro sendo desenrolado. Quem diria? O Duque Nithert? Fantástico! O barão... Mais descrição e sem nomes, por favor. Além disso, peço-lhe que não comece as execuções assim que chegar a Tretogor. Não provoque um escândalo prematuramente. Não precisa se preocupar. As pessoas desta lista tão gulosas de ouro nilfgaardiano estão seguras. Por enquanto. Elas vão ser minhas queridas marionetes acionadas por cordinhas. Mais tarde colocaremos essas cordinhas em seus pescocinhos. Por curiosidade, havia outras listas? Listas de traidores de Caedwen, de Temeria, de Aedirn? Bem que gostaria de dar uma espiada nelas, nem que fosse apenas com o canto dos olhos. Sei que você gostaria, mas isso não lhe diz respeito. As outras listas estão com Radcliffe e Sabrina Glevsig. Você pode ter certeza de que eles saberão fazer bom uso delas. E agora, adeus. Estou com pressa. Phil, sim? Devolva a visão ao bruxo. Não quero que ele tropece nos degraus. No salão de baile de Aretusa, o banquete continuava, só que mudara de forma, para algo mais tradicional e íntimo. As mesas foram afastadas e os feiticeiros e as feiticeiras trouxeram poltronas, cadeiras e banquetas, obtidas não se sabe onde. Sentaram-se nelas e passaram a se dedicar a diferentes diversões, a maior parte delas inadequada. Um grande grupo, sentado em volta de um barril de vodka de frutas, ficou bebericando e batendo papo, volta e meia soltando sonoras gargalhadas. Aqueles que, havia pouco, pegavam delicadamente iguarias com garfos de prata, agora seguravam com as mãos costelas de carneiro e roíam-nas sem cerimônia. Outros, sem dar a mínima atenção aos demais, jogavam cartas passionalmente. Outros ainda dormiam. Num dos cantos do salão, um casal beijava-se com tal ardor que tudo indicava que não se deteriam apenas nos beijos. Olhe só para eles, bruxo, disse Dijkstra, inclinado sobre a balaustrada da galeria e olhando de cima para os feiticeiros. Como estão se divertindo alegremente. Parecem crianças. Enquanto isso, seu conselho esmagou quase todo o capítulo, submetendo-o a um julgamento por traição e aliança com Nilfgaard. Olhe para aquele casal. Daqui a pouco vão procurar um lugar mais aconchegante. E antes de terminarem de trepar, Vilgefortz estará pendendo de uma forca.
Ai, como é estranho este nosso mundo. Feche a matraca, Dijkstra. O caminho que levava a Lóxia era formado por degraus que rompiam em zigue-zague a encosta da montanha. As escadas ligavam terraços decorados com cercas de arbustos mal cuidados, canteiros e vasos com agaves ressecadas. Dijkstra parou num dos terraços e se aproximou de um muro, do qual emergia uma fileira de gárgulas, de cujas bocarras escorriam filetes de água. O espião inclinou-se e bebeu por bastante tempo. O bruxo aproximou-se da balaustrada. O mar brilhava com reflexos dourados, enquanto o céu tinha uma cor ainda mais kitsch do que a dos quadros na Galeria da Fama. Logo abaixo pôde ver os soldados redâneos retirados de Aretusa deslocando-se para o porto em perfeita formação militar. Naquele exato momento, atravessavam uma estreita ponte junto da orla de uma fenda na rocha. O que chamou mais sua atenção foi uma figura colorida e solitária que se movia com rapidez e em sentido contrário ao dos redâneos, montanha acima, na direção de Aretusa. Vamos, Dijkstra pigarreou. Está na hora de continuarmos. Se você está com tanta pressa, pode ir sozinho. Não diga, respondeu o espião fazendo uma careta. E você voltará a Aretusa para salvar sua Yennefer, causando uma confusão digna de um gnomo bêbado. Nós vamos para Lóxia, meu caro bruxo. Será que você está nutrindo ilusões ou algo dessa natureza? Acha que eu o tirei de Aretusa por um antigo e secreto amor que sinto por você? Pois saiba que não. Tirei-o de lá porque preciso de você. Precisa para quê? Não se finja de bobo. Em Aretusa estudam 12 jovens das mais importantes famílias redâneas. Não posso correr o risco de me indispor com a distinta reitora Margarita Leontille. A reitora jamais me entregará Cirila, a princesinha de Cintra, que Yennefer trouxe a Thanedd. Já a você, sim, desde que você peça. E de onde você tirou essa ridícula ideia de que eu pediria? Da ridícula suposição de que você quer garantir um lugar seguro para Cirila. Sob minha proteção e a proteção do rei Vizimir, ela estará segura. Em Tretogor, porque em Thanedd ela não está. Abstenha-se de comentários sarcásticos. Estou ciente de que, no início, os reis não tinham planos muito nobres em relação à jovem. Mas a situação mudou. Agora, com a proximidade da guerra, ficou evidente que uma Cirila viva, sadia e segura vale muito mais do que 10 destacamentos de cavalaria pesada. Já morta, não vale sequer um talar furado. Filipa Earlhart, sabe o que você pretende? Não. Ela nem sabe que eu sei que a menina está em Lóxia. Minha ex-adorada Phil anda de nariz empinado, mas o rei da Redânia continua sendo Vizimir. E eu cumpro ordens de Vizimir, não tendo merda alguma a ver com as conspirações dos feiticeiros. Cirila embarcará no Espada, navegará até Novigrad e de lá seguirá para Tretogor, onde estará segura. Acredita em mim? O bruxo inclinou-se junto de uma das gárgulas, bebendo um pouco da água que escorria de sua monstruosa bocarra. Acredita em mim? Repetiu Dijkstra, plantando-se diante dele. Geralt endireitou o corpo, enxugou os lábios e desferiu com toda a força um soco no queixo do espião, que cambaleou, mas não caiu. O mais próximo dos redâneos pulou e tentou agarrar o bruxo, porém tudo o que conseguiu agarrar foi o ar, para logo em seguida estatelar-se no chão, cuspindo sangue e um dente. Foi quando todos os demais soldados lançaram-se sobre o bruxo. Teve início uma enorme confusão, exatamente o que Geralt desejava.
Um dos redânios bateu com o rosto contra a cabeça de uma das gárgulas esculpidas em pedra, e o filete de água que escorria de sua boca imediatamente adquiriu uma cor avermelhada. Um segundo recebeu um soco na traqueia, encolhendo-se todo como se lhe tivessem arrancado fora a genitália. Um terceiro, acertado no olho por uma cotovelada, recuou soltando um gemido. Dijkstra apertou o bruxo num abraço ursino, ao que Geralt desferiu um violento golpe em seu pé com o salto da bota. O espião soltou um uivo e se pôs a pular comicamente sobre uma perna só. O facínora seguinte quis acertar o bruxo com um gládio, mas errou o alvo. Geralt agarrou-o pelo cotovelo com uma das mãos e pelo punho com a outra e girou, derrubando com ele 2 outros que estavam se levantando. O redânio era forte e nem pensava em soltar o gládio. O bruxo o apertou com mais força e quebrou seu braço. Dijkstra, ainda saltitando sobre uma perna, pegou um tridente do chão e tentou prender o bruxo no muro com suas 3 pontas afiadas. Geralt agarrou a haste do tridente com ambas as mãos e fez uso do princípio da alavanca, tão conhecido por todos os estudantes de física. O espião, ao ver crescerem ante seus olhos os tijolos e as juntas do muro, soltou o tridente, mas demasiado tarde para evitar cair montado sobre uma gotejante cabeça de gárgula. Geralt aproveitou o fato de estar de posse do tridente para derrubar o adversário seguinte. Depois, apoiou a haste no piso e quebrou-a com um pontapé, adequando-a ao comprimento de uma espada. Testou a nova arma, primeiro na nuca de Dijkstra, montado na gárgula, e em seguida no uivante facínora de braço quebrado, fazendo-o calar. As costuras de seu dublete rasgaram-se nas axilas havia muito tempo, e o bruxo sentia-se bem melhor. O último dos facínoras, que ainda se mantinha de pé, também resolveu atacar com um tridente, julgando que seu comprimento lhe desse alguma vantagem. Geralt acertou na base do nariz e ele desabou sobre um dos vasos com agave. Outro redânio, incrivelmente teimoso, agarrou-se à coxa do bruxo, fincando nela seus dentes. O bruxo ficou furioso e, com um violento pontapé, privou o mordedor da possibilidade de quaisquer mordidas futuras. No topo das escadas apareceu arfando Jasquier, que, ao ver o que estava se passando, ficou branco como uma folha de papel. Geralt! Gritou após um momento. Ciri sumiu! Não está aqui! Eu já esperava por algo assim, respondeu o bruxo, acertando com o pau mais um redânio que não queria permanecer deitado quieto. Como você demorou a aparecer, Jasquier? Eu lhe disse ontem que, caso acontecesse algo, você deveria chispar para a Aretusa. Trouxe minha espada? Sim, ambas. Essa outra é a espada de Ciri, seu idiota, falou Geralt, golpeando o redânio que tentava levantar-se do vaso com agave. Eu não sou especialista em espadas, arfou o poeta. Pelos deuses, pare de bater neles. Não está vendo as águias da Redânia? Eles são homens do rei Vizimir. Isso que você está fazendo é motim ou traição, ambos puníveis com prisão. Com cadafalso, gaguejou Dijkstra, sacando sua adaga e aproximando-se deles com passos cambaleantes. Vocês 2 acabarão no cadafalso. Não teve tempo de dizer mais nada, porque caiu de 4 por ter sido atingido na cabeça com o pedaço da haste do tridente. Com todos os ossos quebrados na roda, avaliou Jasquier soturnamente. Não sem antes sermos pinçados com tenazes em brasa. O bruxo deu um pontapé nas costelas do espião. Dijkstra rolou para o lado como um alce abatido. Esquartejados, avaliou o poeta. Pare com isso, Jasquier. Passe-me as 2 espadas e suma daqui o mais rápido que puder. Fuja da ilha. Fuja para o mais longe possível. E quanto a você? Vou voltar montanha acima. Tenho de salvar Ciri.
Ei, Yennefer. Dijkstra, fique deitado quietinho e deixe a adaga em paz. Isso vai lhe custar muito caro, arfou o espião. Vou convocar meus homens. Irei atrás de você. Você não irá. Irei. Só no convés do espada disponho de 50 homens. E há um médico entre eles? Como? Geralt pegou o espião por trás, agarrou seu pé e torceu-o com muita força. Ouviu-se o estalo de ossos quebrando. Dijkstra soltou um berro e desmaiou. Jaskier também gritou, como se o membro quebrado fosse o dele. Qualquer coisa que eles possam fazer comigo depois de me esquartejarem, murmurou o bruxo. Já não me interessa tanto assim. Em Aretusa, tudo estava em silêncio. No salão de baile restaram apenas alguns sobreviventes sem forças suficientes para se mover. Não querendo ser notado, Geralt evitou o salão. Teve dificuldade para encontrar o quartinho no qual passara a noite com Yennefer. Os corredores do palácio eram verdadeiros labirintos e todos tinham o mesmo aspecto. A bonequinha de pano o observava com seus olhos de botão. O bruxo sentou-se na cama, apertando a cabeça com as mãos. Não havia manchas de sangue no chão, mas no encosto da cadeira estava pendurado o vestido negro. Yennefer trocara de roupa. Por um traje masculino, o uniforme dos golpistas? Ou teria sido arrastada para fora de camisola, com os pulsos presos por algemas de divimerito. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.